Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Meus amados, hoje nós iremos aqui trazer algumas reflexões acerca da lição de número 13, que é a última lição do nosso trimestre. Nós tratamos desse trimestre acerca do verdadeiro pentecostalismo. E a lição de hoje, a lição de número 13, que é a última desse trimestre, nós iremos tratar voltados os olhos para a bendita esperança. É o tema da nossa lição de hoje. O nosso textual está registrado em Tito, capítulo 2, versículo de número 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Meus irmãos, tem um ditado popular que vai dizer que a esperança é a última que morre. Só que quando lemos à luz da palavra de Deus, vemos que esse ditado ele não tem base bíblica para apoiarmos nisso. Porque, com base na palavra do Senhor, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 3, vai dizer assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança ou glória, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então aqui está dizendo que nós, através de Cristo, nós temos uma viva esperança. A esperança não morre, ela não é a última. A esperança, ela é a primeira, porque Cristo é o Cordeiro morto antes mesmo da fundação do mundo. Então, não creia nessas palavras quando vai dizer que a esperança é a última que morre, não. Nós temos uma viva esperança. Louvado seja Deus. Meus amados, vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Está registrada no livro de Atos, capítulo 6, versículo de número 11, onde Cristo despede dos discípulos do Monte das Oliveiras e diz aos discípulos que não era necessário eles saber as épocas ou tempo que foi estabelecido pelo próprio poder do Pai, porque os discípulos estavam preocupados e queriam saber quando é que Cristo restauraria o reino a Israel. Então nós percebemos aqui que a leitura bíblica em classe relata a despedida de Cristo, quando o mesmo é ascendido aos céus. Vamos lá para a nossa introdução. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo. Então nós trataremos nessa lição de hoje acerca da bendita esperança. Qual é a bendita esperança que a presente lição ela nos traz no dia de hoje? Acerca do retorno de Cristo para buscar e arrebatar a sua igreja. A bendita esperança da igreja está no retorno glorioso de Cristo para buscar a sua igreja, conhecido como o arrebatamento. E a nossa viva esperança, eu também separei aqui o hino 26, o verso 1, eu não vou cantá-lo, mas só que como é o nosso hinário, né? A harpa cristã é um marco aí das Assembleias de Deus. Então, preza muito a viva esperança, a bendita esperança, né? E esse hino 26, do verso 1, vai dizer: Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se-á triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Essa é a nossa bendita esperança, louvado seja Deus, de estarmos para sempre com o Senhor nos ares, porque essa é a nossa verdadeira esperança, o retorno de Cristo para buscar a sua igreja. Vamos lá para o primeiro tópico, meu irmão. Vai dizer assim: breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias, ou glória. Assim como hoje estamos aqui de noite, tão certo como daqui a algumas horas o sol vai brilhar,
vai vir um novo dia, assim também tão certo é a vinda do nosso Senhor. Pastor, seja mais claro no que o Senhor está dizendo. Meu irmão, breve o Senhor virá. E esse fato ele é tão sério e tão certo que vai acontecer, que no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus promete a vinda do Cristo, Deus promete a vinda do Messias. E tão certo como Cristo veio, padeceu, morreu por nós ali na cruz do Calvário, tão certo também será a sua segunda vinda. Porque a fidelidade de Deus nos mostra isso ao longo da história. Deus, com a sua fidelidade plena, prometendo assim então a vinda de Cristo para voltar e buscar a sua igreja, assim como também ele veio da primeira vez, tão certo também será a sua segunda vinda. Primeiro subtópico aí, a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos Evangelho e Epístola. Então, meus irmãos, quando falamos da vinda de Cristo, nós estamos falando de uma matéria que é muito estudada na teologia, que é a escatologia. Assuntos que tratam acerca de acontecimentos futuros, ou seja, o estudo das últimas coisas. Quando falamos da volta de Cristo, estamos falando da escatologia, ou seja, estudo das últimas coisas, que vai dizer escato, vai dizer fim ou final, logia, estudo das últimas coisas, que trata acerca da vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, juízo final e estado eterno. Mas a presente lição trata exclusivamente da bendita esperança da igreja, que é o retorno de Cristo para buscar a sua igreja. Segundo subtópico aí, meu irmão, uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Do capítulo 14, Jesus, ele vai agora acalentar os corações dos discípulos, porque Jesus falava com os discípulos por intermédio de parábola, mas o tempo vai passando e Jesus agora quer descortinar os céus na vida dos discípulos. Jesus já não quer mais falar por parábolas, Jesus quer falar mais claramente, mais abertamente. Jesus quer dar um alimento sólido ao discípulo e ele vai dizer, olha, está chegando a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. Os discípulos ficam preocupados com aquela afirmativa de Jesus e agora os discípulos ficam tão preocupados que Jesus vai dizer nessas seguintes palavras, olha, não turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aqui é uma promessa de Jesus. Foi o próprio Cristo que nos fez essa promessa, com riquezas de detalhe. Então Jesus, ele foi, esse período que Jesus sobe ao céu, ele está preparando morada, está preparando lugar, para que onde ele estivesse, nós também poderíamos estar com ele. Essa é a bendita esperança da igreja, porque foi o próprio Jesus que nos fez essa promessa. Louvado seja o nome do nosso Cristo Jesus. Aleluia. Meus amados, agora vamos aqui para o nosso terceiro subtópico. Vamos para o nosso terceiro subtópico. O dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte, Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais. Nós sempre dizemos, Jesus breve vem, Jesus está voltando, Jesus está perto de chegar. Então nós sempre vem anunciando esse acontecimento glorioso, que é a volta do nosso Cristo. E esse dia se aproxima, meu irmão, louvado seja Deus. Com a prova disso, que o dia se aproxima, que dois dos principais sinais da volta de Cristo está registrado na história e na Bíblia Sagrada. Vamos lá, livro de Atos, capítulo 2, do versículo 16 ao 21. Olha que coisa interessante. Quando Pedro está ali pregando aquela multidão, que quase 3.000 almas se convertem a Cristo, Pedro vai dizer as seguintes palavras. Eu fiz questão de enfatizar aqui. A promessa diz respeito a vós,
a vossos filhos e a tantos quanto Deus os chamar. Então perceba que aqui a promessa que Deus diz lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, e há de ser que nos últimos dias derramaria Deus o seu Espírito sobre toda a carne. Aquela promessa do derramamento do Espírito Santo, ela teve um cumprimento parcial em Atos 2. E Pedro está mencionando, dizendo, essa promessa é para vós. Tempo presente, na época de Pedro, Pedro está dizendo, essa promessa é para vocês que estão aqui agora, vendo o que aconteceu em nossas vidas, e para os vossos filhos também, ou seja, para a geração posterior de Pedro, e também a todos aqueles a quanto o chamar. Então, perceba que Pedro está fazendo ali uma menção da profecia de Joel 2:28, de uma maneira parcial e de uma maneira futura também, de uma maneira presente da sua época, e ele vai também abrir o campo da visão da profecia. Aí, quando nós percebemos, essa profecia também, ela se cumpriu, continuou o seu cumprimento também parcial na Rua Azusa, no grande movimento pentecostal que trouxe aquele grande avivamento. Aquele grande avivamento do século XX, aquele grande avivamento que alcançou ali as Américas, que alcançou também aqui o nosso Brasil. Então, nós percebemos que esse é um dos principais sinais da vinda de Cristo, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Amém? Louvado seja Deus. E alcançou o nosso Brasil. Não sei se alguns irmãos sabem, mas dentre o movimento cristão, o maior deles é o movimento pentecostal. Então, perceba como que esse avivamento aí, como esse avivamento abrangiu tantas pessoas com o derramamento do Espírito Santo. Passou a ser aí o movimento pentecostal, passou a ser um dos maiores movimentos no meio cristão. Louvado seja Deus. E o segundo dos principais sinais da vinda de Cristo, tem vários, mas o que o comentarista faz questão de mencionar é o estabelecimento da nação de Israel, no ano de 1948. E é tão interessante que Israel hoje encabeça uma das principais nações do mundo. Israel tem 73 anos de existência, logo após o seu renascimento, no ano de 1948. Perceba que houve um retorno gradativo de judeus que retornaram, que voltaram para a sua terra, e cada vez mais Israel vai se tornando uma grande potência mundial. Tudo isso é profecias bíblicas que marcam o retorno de Cristo, porque a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 23, que Jesus está saindo do templo e ele vai dizer essas seguintes palavras para os discípulos, para os hipócritas fariseus, que estavam ali no templo: olha, a vossa casa vos ficará deserta. Jesus fazia menção do que cumpriu no ano 70, da destruição do templo. Os judeus foram obrigados a espalhar sobre o globo terrestre. Foi judeu para a África, para a Ásia, para a Europa. O judeu se espalhou, Israel ficou deserta. Mas havia uma promessa, uma profecia de que no final dos dias, ou seja, que Israel seria estabelecida de novo. Então, o segundo sinal que marca a vinda de Cristo, segundo o nosso irmão comentarista da lição de número 13, é o retorno e o estabelecimento da nação de Israel, que já tem aí os seus 73 anos de idade. Isso marca o retorno de Cristo. Meus irmãos, vamos agora para o segundo tópico aí, o segundo ponto, a necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Jesus ali no capítulo de número 25, capítulo 24, Jesus ele vai trazer algumas diretrizes aos irmãos, aos discípulos e também ali uma referência para todo aquele que posteriormente fosse ter acesso à leitura da Sagrada Escritura. Jesus enfatiza a vigilância. Perceba que Jesus, em vários de seus discursos, Jesus ele vai fazer questão de priorizar a vigilância, logo em seguida a oração. Não que a oração não tenha o seu valor, a oração é fundamental na vida do cristão. Mas não adianta orar muito e vigiar pouco. Jesus fazia questão de dizer, olha, vigilância e oração, e não oração e vigilância.
Não adianta orar muito e vigiar pouco. Mais fácil vigiar muito e ter uma vida plena de consagração e oração ao Senhor. Devemos estar vigilante. Primeiro subtópico do segundo ponto, a exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, porque não sabeis o dia que há de vir o Filho do Homem. Então, meus irmãos, Deus está trazendo uma palavra ao nosso coração, que devemos vigiar, porque não sabemos o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Segundo subtópico, os alarmes falsos. Quantas pessoas no decorrer desses 2000 anos aí fizeram afirmações enganosas, afirmações falsas? Alguns aí colocando datas acerca do retorno de Jesus. Ah, Jesus vai voltar no ano tal, Jesus vai voltar no dia tal, no mês tal. E passou esses anos, passou esses dias, Jesus não voltou. E eles então ali começou a querer mudar a data. Não, irmão, não é bem assim, meus cálculos estavam errados. Jesus vai voltar em tal época, em tal hora, em tal dia, meus irmãos. Tudo isso é falácia, falsos profetas. Jesus disse, olha, vocês não vão saber o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Jesus ele não faz ênfase de quando aconteceria a sua volta. Mas Jesus ele dá ênfase aos sinais que marcariam a sua volta. Jesus deixou sinais. E o interessante é que em Mateus 24, versículo 8, vai dizer acerca da intensidade dos sinais. Quando os sinais forem, o intervalo de um acontecimento for menor do que o outro, saiba que o fim está próximo. Então nós percebemos em tudo isso que Jesus de fato está perto de voltar. Mas não podemos, em hipótese alguma, estabelecer época, estabelecer data, estabelecer dia ou ano para o retorno de Cristo. Devemos nos ater aos sinais, meus irmãos. Os sinais estão aí para todo mundo ver. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Terceiro ponto da nossa lição, vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar o estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo, exige santidade do seu povo. Louvado seja o nome do nosso Cristo. Então nós iremos falar acerca vivendo com fidelidade. Olha para os irmãos ver. A fidelidade de Deus é um atributo moral de Deus, que não pode negar a si mesmo. Ele prometeu a primeira vinda e cumpriu. Assim também ele cumprirá na segunda vinda de Cristo. A fidelidade de Deus. Deus é fiel naquilo que promete, porque Deus não pode negar a si mesmo. A fidelidade de Deus é um atributo de Deus. A fidelidade é um atributo de Deus. Como ele prometeu a primeira vinda, Cristo veio. Da mesma forma que ele disse que viria, assim sucedeu. Assim também será a segunda vinda, que é a bendita esperança da igreja. Vamos lá. Fidelidade, meu irmão, é a qualidade daquilo, é a qualidade de ser cheio de fé. Ou seja, então, Deus é fiel. A fidelidade de Deus não pode ir contra as suas promessas. A fidelidade de Deus é a garantia de que ele prometeu e vai acontecer. Louvado seja Deus. Agora Deus também requer a fidelidade do seu povo. E como nós podemos refletir essa fidelidade a Deus? A fidelidade do povo, a fidelidade como virtude cristã na vida do povo de Deus. Os atributos morais de Deus são aqueles cuja a ressonância e reflexo são vistas, ou seja, nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs, proveniente do Espírito e na vida do crente. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. Então, como nós podemos também aí refletir essa fidelidade como virtude cristã? É tendo o fruto do Espírito Santo, que dentre esses, vamos dizer, esses globos, dentro desse único fruto, tem ali a fé. Também devemos ser fiel ao Senhor. Como nós seremos fiéis a Deus, irmãos? Mantendo uma vida de consagração e santificação na presença de Deus. Vamos lá para o quarto subtópico, estamos já caminhando para o final. Tempos e estações.
Jesus responde a perguntas dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem, é cronos. Significa um longo período. Tempos é o mesmo que cronos. Nessa passagem bíblica do original do grego é cronos. O que Jesus está querendo dizer? Que a sua ausência, a sua partida ao céu, até o seu retorno para buscar a sua igreja, aconteceria isso. Tempos. Um longo período na história da raça humana. E dentro desse cronos, desse tempo, aconteceu e vem acontecendo sinais que marcam a vinda de Jesus. E depois vem aí estações, que nesse verso é kairos. Kairos é o tempo de Deus. Cronos é o tempo do homem. Vamos lá. Ocasião que se refere a eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos, estações são prerrogativas de Deus. Então está muito bem claro que se refere aos sinais que marcam a vinda de Cristo e posteriormente culmina no estabelecimento do reino de Cristo com o Kairos. Meus irmãos, na conclusão, viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Oh glória! A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. Fidelidade a Deus. Que possamos ser fiéis a Deus, meus irmãos, nesse tempo de tribulação, que possamos alcançar aí uma vida de comunhão plena diante do Senhor, com vigilância, com oração, estando atento aos sinais que marcam a vinda de Jesus, porque o fim está próximo, Jesus está voltando, meu irmão. Mantenha uma vida de santificação, mantenha uma vida plena de oração, para que você e eu possamos alcançar a bendita esperança da igreja, que é o arrebatamento da mesma. Meus irmãos, essa foi a nossa lição de hoje. Eu agradeço aos irmãos e que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus.